Então, hoje, né, nós temos aí a grata satisfação de ter a Maria da Glória Mota Garcia, uma grande amiga, né? E ela, assim, tem um trabalho excepcional, porque ela consolidou uma linha de pesquisas nessa área de geoconservação, que eu vou chamar de geoconservação, que é a forma mais ampla. Ela vai explicar melhor essa questão do patrimônio, né? O cavernas, né? Que pode ser considerado como patrimônio, né? Patrimônio geológico. Bom, gente, então, obrigada. Obrigada, Bogiane, pelo convite. Obrigada a vocês por estarem aqui, todo mundo. Então, a Bogiane já me apresentou, né? Meu nome é Maria da Glória, me chama de Glória, Glorinha. Eu sou geóloga e sou formada na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E hoje eu sou professora aqui da Universidade de São Paulo, né, do Instituto de Geociências. Eu trabalhei, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado na área de geologia estrutural, metamorfismo, geologia regional. E há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu mudei a minha área de pesquisa para essa área de geoconservação. E uma das coisas que me fez, né, mudar de área, ou pelo menos investir numa área um pouco diferente, foi a necessidade de interagir mais com a sociedade, né? Trabalhar numa área que tivesse um pouco mais de interação com a sociedade. E é isso, né? Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês o que, afinal, é essa área que é considerada a geoconservação, né? Uma nova área das geociências, e uma ideia, né, de todas as sub-áreas que estão envolvidas dentro da geoconservação. Eu vou aqui, então, compartilhar a minha tela. Então, eu chamei essa apresentação de geodiversidade, patrimônio geológico e geoconservação. Embora, obviamente, vai ter outras coisas aí no meio que a gente vai falar. Eu começo mostrando para vocês algumas imagens, né? Algumas imagens, eu escolhi imagens de karst, né? Porque essa apresentação, né? É uma apresentação associada a um curso no PETAR, né, associado ao PETAR, e eu escolhi primeiro essa imagem que vocês veem, né, que é uma caverna grande, com espeleotemas, né, estalactites pendendo, e tem visitantes, né, nessa caverna, né, tem vários visitantes aí na caverna. Selecionei essa outra foto, que é também de uma área que não é uma caverna, né, mas é uma área kárstica, né, que tem aqui essas formas típicas de karst e também com muitos visitantes. Selecionei também essa foto, que é uma foto, vocês veem aqui tem uma caverna, né, e tem água, né, então, e os visitantes, no caso, né, que estão nesse barquinho, eles estão entrando, né, eles vão visitar essa caverna de bote, né, eles vão entrar nessa caverna de bote. Então, selecionei isso e selecionei uma outra, que é essa foto, que é uma foto em que a gente vê aí também uma caverna e uma abertura, né, numa caverna bem grande. E aí eu pergunto, né, é uma reflexão nossa, né, assim, o que esses locais têm em comum, né, todos eles, fora, obviamente, o fato de serem áreas kársticas, é claro. Eles são todos patrimônios mundiais da Unesco, ou, pelo menos, quase todos patrimônios mundiais da Unesco. E eles são também patrimônios geológicos. Aí, eu vou voltar aqui na nossa primeira foto e vou dizer que esse é o Parque Nacional das Cavernas de Carlsbad, que fica lá nos Estados Unidos. Ele é um patrimônio mundial da Unesco desde 1995.
E lá tem mais de 100 cavernas de calcário. Essas cavernas são conhecidas no mundo todo, tanto pelo tamanho, tanto como o modo como elas se formaram, tanto pela abundância, né, de cavernas, e diversidade e a beleza dos espeleotemas que são observados nessas cavernas. Essa outra foto é uma foto da região do Karst do sul da China, né, que é uma região bastante famosa em termos de cavernas e áreas kársticas de modo geral. Ela é, desde 2007, um patrimônio mundial da Unesco, né? É uma região bastante ampla, abrange 4 províncias da China e mais alguns países que ficam ao redor. Né? Então, assim, as formas de relevo kárstico que existem lá são bastante significativas. Né? Então, são formas bastante conhecidas para quem é estudioso ou para quem conhece essa área. Torres, pináculos, cones, pontes naturais, desfiladeiros e, obviamente, cavernas. E vocês vejam aí que todo esse pessoal, todo esse público, né, ele está aí para visitar essa área kárstica. E eu coloco aqui também a terceira área, é o Parque Nacional do Rio Subterrâneo de Porto Princesa, que fica lá nas Filipinas, né? Desde 1999, esse local é um patrimônio mundial da Unesco. É uma paisagem kárstica, né, de montanha, né? Então você tem um relevo associado ao karst, mas um relevo montanhoso, esculpido em calcário, e lá tem um rio subterrâneo. Esse rio subterrâneo tem cerca de mais de 8 quilômetros, né? E é possível, grande parte desse rio é possível percorrer por meio desse barquinho, né? Ou de barquinhos similares. Então, assim, esse rio desava diretamente no mar e os visitantes fazem esse percurso dentro dessa caverna, né? Ou do sistema de cavernas, por meio de barco. Né? Então, vocês vejam que todas essas áreas que eu mostrei são áreas de karst, são áreas de cavernas e são áreas que recebem visitantes. Né? Então, assim, mostrando a importância e o potencial que essas áreas têm para receber visitantes e para, obviamente, ter atividades, né, ligadas à educação ambiental, ligadas à divulgação científica e outros tipos de atividades. Aquela última foto que eu mostrei, ela está relacionada a esse local aqui, que esse está no Brasil, né? Que é o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, criado em 1999, né? Ele constitui um dos mais importantes sítios espeleológicos e geomorfológicos do Brasil, né? Porque, obviamente, toda essa questão kárstica está fundamentalmente relacionada à geomorfologia. Tem mais de 180 cavernas, né? E é um verdadeiro laboratório para o entendimento da paleohidrologia regional. Eu coloquei ele aí junto com os patrimônios da Unesco, porque ele está sendo cotado, né? Na verdade, a submissão dele, a candidatura já foi feita, né? E provavelmente em breve a gente vai ter o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu como um dos patrimônios mundiais da Unesco. Né? Então, vocês veem aqui também pessoas, né? Então, é um local que tem um potencial para visitação muito grande. E eu separei aqui, existem muitas publicações científicas, né, a respeito desse local, mas eu separei uma que está aqui publicada na Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos, né? E aqui, nessa publicação, estão descritos alguns dos estudos que foram feitos nessas cavernas. Então, vocês vejam que são locais bastante importantes e que têm elementos excepcionais. Né? Então, quando a gente chama de elementos excepcionais, a gente vai dar uma olhada em que
o que isso quer dizer quando a gente fala de geoconservação, quando a gente fala de outros aspectos e outros assuntos dentro dessa área das geociências. Quando a gente fala desses elementos excepcionais, nós estamos falando dos elementos excepcionais do meio abiótico, né? Mas, juntos, esses elementos abióticos, juntamente com toda a biodiversidade, formam o que a gente chama de diversidade natural do nosso planeta. Então, a gente vai dar uma olhadinha agora aqui em alguns conceitos, algumas coisas que podem levar, né, a gente a entender um pouco, afinal de contas, o que é essa diversidade natural. Bom, o que seria essa diversidade natural, então? A diversidade natural do planeta é formada pela biodiversidade e pela geodiversidade, né? Então, talvez vocês ainda não tenham ouvido falar em geodiversidade. A gente vai dar uma olhada aqui, afinal de contas, o que isso é. Então, aqui, nessa foto, ela mostra uma praia lá no litoral norte, aqui de São Paulo, e eu estou utilizando essa foto para ilustrar o que seria, afinal, essa diversidade natural. Então, eu tenho aqui a biodiversidade, né, que é representada aqui pela flora, por exemplo, toda a Mata Atlântica, né, que a gente vê aqui na Serra do Mar, a própria vegetação de restinga, né, que fica aqui na praia, né, que são aquela vegetação rasteira de praia, e a fauna, né, que compreende tanto os animais terrestres como os animais marinhos. Então, essa é a parte biótica da diversidade natural. Fora isso, nós temos o que é agora o nosso foco, né, que a gente está aqui nas geociências. O nosso foco, então, é a geodiversidade, que corresponde à parte abiótica dessa diversidade natural. Então, a gente tem as rochas, né? Então, dando o exemplo daqui, a gente tem, por exemplo, os granitos ignáceos que formam essa Serra do Mar, né? Que essa aqui é a nossa Serra do Mar. Os sedimentos que estão na praia, os sedimentos que estão nos rios da região, as próprias formas de relevo, e aqui eu dei o exemplo da Serra do Mar, mas existe a planície costeira, existe os leitos dos rios, os vales formados pelos rios, e as estruturas, né? Por exemplo, as grandes zonas de cisalhamento, as falhas, as dobras, todas as estruturas geológicas que estão associadas a essa diversidade. E os solos, né? A gente não pode esquecer que todo esse solo aqui, formado em cima de granitos ignáceos, é o que sustenta a vegetação da Serra do Mar. Tudo isso compõe a geodiversidade. E eu coloquei aqui um insert, né? Esse detalhezinho que eu chamei de patrimônio geológico, né? Isso para mostrar que patrimônio geológico é diferente de geodiversidade. Vocês não estão vendo aqui, né? Mas nesse local, vocês não conseguem ver com detalhe, mas vai ter uma foto daqui a pouco, mas esse local aqui é um local que é um costão rochoso, né? E desse costão rochoso, que é esse aqui, existem algumas rochas que são típicas de zonas de cisalhamento, né? Que são os tais dos milonitos, né? Se vocês nunca ouviram falar de rochas de zona de cisalhamento, os milonitos em geral são assim, né? Bastante foliados, são rochas que têm uma cominuição dos grãos, um estiramento dos grãos muito grande. E ele é um milonito que foi gerado, né? Quando a zona de cisalhamento Camburu, que é uma zona de cisalhamento que corta aí o litoral, atravessou as rochas que já existiam ali e transformou essas rochas, né? Deformou essas rochas em grande escala, né? Deformou bastante essas rochas, gerando, então, esse tipo de estrutura e esse tipo de rocha, que são os milonitos. Esse local
é o que a gente chama de geossítio, né? Ou seja, ele é um local que conta parte da história geológica dessa região, né? Então, vocês vejam que aqui a gente tem rocha, aqui a gente tem estrutura, mas essas rochas e essas estruturas, elas têm relevância, elas são excepcionais, e por isso elas são destacadas em termos da geodiversidade de uma maneira geral. Tá? Então, essa é o que a gente, a diferença entre geodiversidade, que é tudo, né, e patrimônio geológico, que são aqueles locais que realmente têm relevância. Mas a gente vai dar uma olhadinha ainda mais sobre isso aqui nesse curso. E aí, eu vou começar a falar um pouquinho dessa geodiversidade, afinal de contas, né? Qual a importância dessa geodiversidade, né? Para que, afinal de contas, serve estudar a geodiversidade? A geodiversidade, então, é um conceito, né, que é relativamente recente, né? Então, assim, provavelmente esse termo foi utilizado pela primeira vez em 1993, durante essa conferência sobre conservação geológica e da paisagem, né? Essa informação está no livro do Gray, de 2004, e depois, na verdade, na versão dele de 2013, né? 2005 é outra coisa. Então, esse termo ele começou a ser bastante utilizado na Austrália e na Nova Zelândia, né, na década de 90. E uma característica grande, bastante importante da geodiversidade é que ele é normalmente caracterizado por um conjunto de valores. Então, você tem geodiversidade que tenha valor científico, com valor educacional, valor cultural. A geodiversidade também pode ter ameaças a ela, né? Então, uma maneira de caracterizar a geodiversidade é dar esses valores, normalmente valores que são associados ao uso pelo homem, né? O único valor que normalmente é um valor independente, é o que a gente chama de valor intrínseco, né? Ou associar a geodiversidade o que a abordagem tem sido muito feita hoje em dia, é associá-la aos bens e serviços fornecidos por ela para a sociedade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, a geodiversidade, de uma maneira geral, pode ser definida, né, como a variedade de rochas, né, ou a variedade de materiais, né, e dentre esses materiais geológicos, né, digamos assim, nós temos as rochas, os minerais, os solos, né, que são a grande fronteira entre a geodiversidade e a biodiversidade, os fósseis, as formas de relevo, né? Tudo isso que eu mostrei para vocês lá naquela foto, né? As estruturas geológicas, além dos materiais, a geodiversidade também engloba os processos geológicos que formam esses materiais. Processos geológicos tanto associados à dinâmica interna, como os processos geológicos associados à dinâmica externa. Então, o vulcanismo, aqui o tectonismo, o impacto de meteoritos, a erosão, sedimentação e intemperismo, que são aqueles processos que moldam, né, a superfície da Terra, o transporte de sedimentos. Então, todos esses processos formam os materiais geológicos. E eles estão incluídos também dentro do conceito de geodiversidade. A terceira parte desse conceito é uma parte bastante importante, né? Então, a gente tem aqui a variedade de materiais e de processos geológicos que os formam, que são o suporte para toda a vida que há na Terra. E quando eu chamo toda a vida, eu incluo nós, os seres humanos. Então, a gente tem aqui exemplos, eu já mostrei aqui como os solos formados pelos gnáises e pelos granitos, por exemplo, suportam aqui a floresta atlântica, né? Que é um dos biomas mais importantes que a gente tem.
Eu dei outro exemplo que a gente tem aqui, é essa sedimentação nos manguezais. Então, os manguezais, eles têm um tipo de sedimentação bastante característico e tem uma série de seres vivos, uma série de seres que vivem nesses locais. E mais, uma série de pessoas e de comunidades que dependem da pesca e da extração desses seres vivos desses locais. A gente tem aqui um exemplo também do bioma da Caatinga, né, que também é um dos grandes, mais importantes biomas que a gente tem aqui, associado, né, suportados pelos solos aqui na região da Depressão Sertaneja. E eu coloquei aqui também um exemplo de um local bastante importante em que a gente tem a presença de vários organismos, né, que são os costões rochosos. Né? Os costões rochosos, existem até um zonamento de organismos, né, que vivem em locais bastante específicos dentro desses costões rochosos, que constituem, então, ecossistemas bastante importantes. E aí a gente vai chegar depois nessa definição de ecossistema como tendo como componentes abióticos e componentes bióticos. Né? Então, os próprios ecossistemas constituem a interação entre esses dois componentes. Então, dentro das categorias de elementos da geodiversidade, recentemente tem havido, né, uma abordagem associada ao que a gente chama de variáveis essenciais da geodiversidade. É mais uma tentativa de classificar esses elementos da geodiversidade para eles poderem ser descritos e para poderem ser quantificados de acordo com a sua afinidade. Então, nesses 4 grandes grupos de variáveis essenciais da geodiversidade, a gente tem a geologia, né, que engloba todas as rochas, os minerais, os fósseis, sedimentos e os processos da dinâmica interna, os solos, né, que englobam, então, todos os processos de formação de solos, a composição química, os próprios tipos de solos, a geomorfologia, né, que vai englobar, então, as formas de relevo e os processos da dinâmica externa, e a hidrologia, que vai englobar, então, as águas superficiais e as águas subterrâneas. Bom, é importante saber que a geodiversidade, ela tem uma longa duração. Se a gente levar em consideração o tempo de vida humano, né, a geodiversidade tem uma longa duração. Mas a gente não pode esquecer que ela não é renovável. Né? Então, a gente vai ver como é que a geoconservação atua na proteção e na conservação desse nosso patrimônio e dessa nossa geodiversidade, que tem longa duração, mas não é renovável. E eu coloquei aqui esse slide que eu tirei do livro Geodiversidade do Brasil, né, que é do Serviço Geológico do Brasil, da CPRM, e nesse slide estão sintetizados alguns dos assuntos, alguns dos temas que são importantes quando a gente pensa em estudar a geodiversidade. Então, o estudo da geodiversidade, ele pode ser importante no planejamento, na gestão e na ordenação, né, no ordenamento territorial, pode ser importante para prever desastres naturais, né, para o meio ambiente, para os estudos associados à evolução da Terra e da vida, né, que é basicamente as pesquisas científicas associadas a isso. Esses estudos de geodiversidade podem ser importantes para as mudanças climáticas, para os levantamentos geológicos, né, para as pesquisas minerais, para estudar a disponibilidade dos recursos hídricos, né, e uma adequada utilização desses recursos, para a agricultura, né, quando a gente pensa em solos, obras de engenharia em geral, né, aí
aqui você tem políticas públicas, e eu diria que essas políticas públicas, elas podem englobar todos esses outros elementos aqui, para a geoconservação e geoturismo, né, que é o que a gente tem trabalhado ultimamente, e para educação. Então, vocês vejam que os estudos, estudar adequadamente a geodiversidade de um local, de um município, de um estado, de um país, é super importante em várias áreas do conhecimento e em várias áreas que englobam, né, e que afetam diretamente as populações. E, portanto, essas áreas estão todas ligadas aos tomadores de decisões, né? Então, é importante conhecer o território. E aí, eu chego aqui no que eu mencionei antes, né? Nesse casamento, né? Nessa integração entre a bio e a geodiversidade como componentes da diversidade natural. Os serviços ecossistêmicos são aqueles bens e serviços que a natureza fornece para a sociedade, né? E alguns desses serviços são associados à geodiversidade. Então, a geodiversidade como um componente dos ecossistemas, ela é parte do fornecimento desses serviços. Então, a ideia de trabalhar com essa abordagem de serviços ecossistêmicos é que a perda da geodiversidade pode acarretar também a perda de muitos desses serviços ecossistêmicos importantes para sustentar não só a sociedade moderna, como a gente vive, mas para sustentar a própria vida no planeta. Esses serviços ecossistêmicos são muitas vezes chamados de serviços ambientais, né? Embora eles tenham uma diferençazinha conceitual, né? O serviço ambiental está mais relacionado à tal da valoração monetária, né? Que é isso aqui, ao pagamento por serviços ambientais, que é algo que tem sido bastante falado hoje em dia, né? Existe até uma lei aí recente sobre isso. Mas, assim, serviços ecossistêmicos e serviços ambientais têm sido bastante utilizados como sinônimos, né? E aí, eu coloco aqui um esquema, né, feito pelo Gray em 2013, né, que está no livro dele, Geodiversidade, né, ou Geodiversity, que diz aqui, ele separa esses serviços ecossistêmicos, ele utiliza, né, uma classificação já utilizada pela avaliação ecossistêmica do milênio, né, que terminou lá de 2000, e as classificações utilizadas pelos estudiosos em serviços ecossistêmicos e separa, né, classifica essas funções dos serviços ecossistêmicos em 5. Funções de regulação, de provisão, de suporte, funções culturais e de conhecimento. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes sobre todos esses serviços, todas essas funções, mas a ideia é que a geodiversidade é responsável pela geração de muitos bens e serviços para a sociedade. E ele lista aqui pelo menos 25 serviços importantes que podem ser associados à geodiversidade. Os serviços de regulação, então eu estou dando um exemplo aqui da Serra do Mar, né? A Serra do Mar é responsável por um microclima bastante local, né, ali, que é caracterizado por uma pluviosidade muito grande. Então, esse tipo de serviço está associado à função de regulação. Dentre os serviços de suporte, eu tenho, por exemplo, os costões rochosos, né, que eu já mencionei antes, e eles são habitats importantes para animais tanto marinhos como terrestres, né? Então, esses costões, muitos desses habitats, eles abrigam animais que são importantes tanto para a regulação, de modo geral, do ecossistema, como para a subsistência de muitas comunidades costeiras. Os serviços de provisão, né, aqui eu dei o exemplo da utilização de rochas, né, como materiais de construção e mesmo como rochas ornamentais, né? Então, a gente tem exemplos aí de utilização de rochas importantes para a construção de monumentos, e para a construção das nossas casas, né, mesmo.
Os serviços culturais, né? Então, eu tenho alguns locais que têm formações rochosas importantes, que são bem cultural, né? Aqueles locais que todo mundo conhece desde criança, né? Vai lá desde criança com o pai, com a mãe, uma caverna, ou uma forma de relevo, ou uma montanha, ou um rio. Então, assim, esses serviços, essas funções culturais são importantes porque elas abrigam a própria história, né, de uma região. E os serviços de conhecimento, né? Então, eu destaquei aqui um local lá na estrada da Petrobras, que é uma estrada que liga Salesópolis a Caraguatatuba, onde existe lá também um afloramento associado lá à zona de cisalhamento Camburu. Vocês vejam que essa zona aqui, esse afloramento, ele está lá na serra, né? Mas ele é um afloramento que tem milonitos associados à mesma zona de cisalhamento que a gente foi pegar lá no litoral, naquele outro afloramento que eu dei como exemplo de patrimônio geológico, né? Então, esse aqui é um artigo científico que foi escrito, né, inclusive por professores aqui das geociências, sobre esses milonitos e cataclasitos nessa região. Então, isso está associado à função de conhecimento, né, que na verdade é a história e da evolução do próprio planeta Terra. Bom, além, né, de todos esses serviços, todos esses benefícios, toda essa importância desses estudos, a gente tem ameaças, né? A geodiversidade tem ameaças, né? Dentre elas, eu estou colocando aqui uma que é uma erosão natural, mas é importante destacar que muitas vezes essa erosão natural pode ser aumentada por causas antrópicas. Um outro tipo de ameaça que muitas vezes acontece com o patrimônio geológico, com a geodiversidade de uma maneira geral, é essa exploração de recursos geológicos. O desmatamento é um outro tipo de ameaça bastante frequente, bastante importante, porque ele, de uma maneira geral, ele afeta os solos, né? Então, o desmatamento pode afetar os solos, e dessa maneira a gente pode ter toda uma região afetada, tanto em termos de seus recursos hídricos, né, como em termos da própria bio e geodiversidade e a manutenção dos ecossistemas. Uma outra ameaça que é bastante frequente à geodiversidade é o que a gente chama de turismo de massa não sustentável, né? Isso porque esse turismo de massa ele requer muitos recursos, né? E os recursos naturais, a finitude, né, dos recursos naturais está ligada a essa demanda. Um outro tipo de ameaça à geodiversidade é a própria ignorância quanto à importância da geodiversidade, né? Então, isso faz com que a geodiversidade ela seja frequentemente destruída, ou seja, frequentemente ameaçada, justamente porque as pessoas não conhecem muito a importância dela. E a especulação imobiliária, né? Eu coloquei aqui uma foto numa região lá do litoral, onde uma das poucas áreas que ainda estão sem urbanização, né, e que abrigam uma parte importante da história geológica do local, tem uns cordões litorâneos aqui, inclusive que são geossítios, está ameaçado pela construção de uma usina química, enfim, de um polo químico. Bom, mas aí a gente pergunta, né, é possível conservar toda a geodiversidade? Infelizmente, não, né? Como é que a gente vai conservar tudo isso, né? Toda a geodiversidade do planeta? E aí entra um outro conceito, né? Que eu já falei no início, mas a gente vai falar um pouquinho mais dele agora. E entram também algumas questões, né? Que é reconhecer alguns elementos da geodiversidade que sejam excepcionais. Então, como é que a gente faz o reconhecimento dessa diversidade?
Então, essas questões, elas podem ser descritas assim, dentre todas as rochas e paisagens que ocorrem na superfície da Terra, quais é que devem ser conservadas para essa e para as futuras gerações? Isso porque a gente não consegue conservar todas elas, né? Como é que a gente faz para selecionar esses locais? Quais critérios a gente pode utilizar para assegurar que aqueles locais que a gente selecionou são realmente aqueles que devem ser mais protegidos? Como que a gente pode selecionar os locais que estão mais ameaçados? Então, para fazer isso, a gente usa essa palavrinha, né? Selecionar o que é patrimônio. E, afinal de contas, o que é o patrimônio? O patrimônio é um elemento, né, ao qual se associa um valor. Então, a gente tem o todo, né, e os diversos elementos que compõem o todo. Mas existem elementos que têm valor, ou que têm uma relevância maior do que outros. A esses elementos, a gente dá o nome de patrimônio, né? Isso falando de maneira geral. Quando a gente está falando de patrimônio geológico, a gente fala daquela parcela da geodiversidade a qual a gente associa um determinado valor. E aí, esse valor, bom, existem várias correntes, né? Existe uma corrente que chama de patrimônio geológico, né? Aquele que tem um valor científico. Quando eu chamo de valor científico, é o geocientífico, né? Aquele valor para contar uma parte da história geológica de um determinado local, né? Eu, particularmente, gosto dessa definição, né? Por quê? O patrimônio geológico, obviamente, a geodiversidade pode ter outros tipos de valores, mas não necessariamente eles são patrimônio geológico. E aí, mas existem outros valores que a gente pode associar ao patrimônio geológico, que é o valor turístico, o valor cultural, o valor funcional, o valor educativo, entre outros. Dentro disso tudo, é o que vem, então, a nossa geoconservação, né? Que pode ser, então, definido, é um novo ramo das geociências, né? Que vem sendo bastante estudado, tem bastante estratégias associadas a ele, e a geoconservação pode ser definida como esse conjunto de ações que visam a definir, avaliar, proteger e elaborar estratégias que possam servir para o uso sustentável tanto da geodiversidade e do patrimônio geológico. Então, vocês vejam que as ações da geoconservação, ela estão associadas não apenas ao que é patrimônio geológico, né, aquilo que tem um patrimônio excepcional, mas também a toda a geodiversidade. E o grande objetivo da geoconservação é a conservação dessa parte abiótica do planeta para as futuras gerações. Tem duas palavrinhas, né, que resumem bem o que se fala da geoconservação, que é a conservação e o uso sustentável desses elementos, né? E a geoconservação está também muito relacionada a geoturismo, a educação ambiental, a interpretação, né, ambiental e a popularização da ciência. Bom, dentro desse escopo aí, tem de modo geral, né, a gente pode chamar esses locais excepcionais, né, de locais de interesse geológico, né? Então, são locais que tenham um ou mais elementos da geodiversidade. Eles podem ser aflorantes, né, em resultado da ação de processos naturais ou devido à intervenção humana. Então, o que eu quero dizer é que mesmo um local que tenha sido numa beira de estrada, né, que tenha sido desvendado por intervenção humana, pode ser um local de interesse geológico e ele tem que ser bem delimitado. E, em geral, nos estudos que eu tenho feito, eu tenho trabalhado com a definição de geossítio quando esse local tem um valor científico excepcional.
Quando o local não tem um valor científico tão grande, mas tem outros tipos de valores, valores educativos, culturais, turísticos, entre outros, eu tenho chamado de sítios da geodiversidade. Tá? Então, é uma maneira de diferenciar aqueles que são fortemente científicos daqueles que têm outros tipos de valores e, repito, eles não são menos importantes que os geossítios, mas eles não têm um valor geocientífico alto e nem importante. Bom, esses locais de interesse geológico, eles podem ser um ponto localizado, por exemplo, né? Então eu tenho um exemplo aqui do geossítio Rocha Motonê, lá de Salto, né? Então a gente olha aqui, é um afloramento que está dentro de um parque, lá no município de Salto. É um local bastante importante em termos geológicos, porque aqui é um granito, né, uma rocha granítica, mas ele tem uma particularidade. Na superfície dele aparecem umas linhas que descobriu-se, né, que eram estrias feitas pela passagem de geleiras há mais de 300 milhões de anos atrás. Né? Então, esse sítio aqui, esse local, é certamente um geossítio, porque ele tem uma importância e uma relevância científica muito grande. Então, ele é um ponto, né? Então, a gente chama de ponto. Esse local aqui é um geossítio que a gente chama de área, né? É um geossítio que a gente chama de Pedra do Baú, né? Todo mundo já deve ter ouvido da Pedra do Baú. É um monumento natural do estado e um monumento geológico do estado. Ele é formado por granitos e gnáisses, né, que compõem ali a Serra da Mantiqueira, e ele essa forma de relevo é função de vários processos geológicos que atuaram aí no tempo geológico de uma maneira geral. Então, ele é um representante do relevo da Serra da Mantiqueira. Eu tenho um outro exemplo aqui, que é quando um local de interesse geológico, ele pode ser uma seção, né? Todo mundo que faz geologia, estuda geociências, sabe que ao longo de uma seção de uma estrada, a gente pode ver coisas bastante importantes que vão se sucedendo. Nesse local aqui, é um local que fica lá em Ilhabela, né? Então, assim, ao longo de, acho que uns 2 quilômetros, tem vários tipos de rochas. E nesse local a gente vai vendo esses tipos de rochas se sucedendo e vamos vendo também evidências das relações de contato entre essas rochas. Elas são rochas sieníticas, né? São rochas ígneas, alcalinas, né? E que elas compõem boa parte aí desse local, que é Ilhabela, né? Ilhabela, para quem não sabe, foi formada, existem por antigos vulcões, né? Então existiam vulcões há muito tempo na época, esses vulcões intrudiram rochas mais antigas, né? Isso há cerca de 80 milhões de anos. Hoje, quem conhece Ilhabela vê que tem lá uns picos que se sobressaem no relevo, e esses picos são justamente as raízes dos antigos vulcões que ocorriam lá. E um outro tipo de geossítio, né, de local de interesse geológico importante, é quando a gente tem uma área com várias ocorrências. Muitas vezes a gente tem várias ocorrências menores numa área. E aí, para não a gente definir vários geossítios, a gente fecha uma área com geossítios que têm vários interesses. Então, aqui a gente tem um exemplo de um geossítio chamado Captura Fluvial do Rio Guaratuba, está lá em Bertioga, em que a gente tem exemplos da zona de cisalhamento, acho que Bairro Alto, que passa lá, e tem um exemplo de captura fluvial desse Rio Guaratuba pelas estruturas associadas à zona de cisalhamento. Então, assim, vocês vejam que é um mundo, né? A gente pode associar esses locais a vários tipos de patrimônio geológico. E em cavernas, né? Então, assim, recentemente, para quem não conhece também, a União Internacional de Conservação da Natureza, né? Ela hoje,
apesar de, por muito tempo, né, ser bastante focada, ainda é, né, na biodiversidade, considera, né, aquilo que eu falei para vocês, né, logo no início da aula, que a diversidade natural é formada por bio e por geodiversidade, isso já está nas diretrizes da própria União Internacional de Conservação da Natureza. E aí, eles têm, hoje em dia, né, um manual importante em geoconservação, falando de conservação da geodiversidade, do patrimônio geológico, e tem uma partezinha que fala de cavernas, né, porque, afinal de contas, as cavernas são áreas importantes, né, dentro de regiões protegidas. E aí, eles traçam 3 linhas, né, três aspectos importantes que a gente deve ter em mente quando trabalha com geoconservação em cavernas. A primeira delas é estudar quais são as geoformas, quais são os processos e quais são os elementos com valor dentro de um ambiente kárstico ou dentro de uma caverna, de uma maneira geral. Então, assim, trabalhar com a valoração desses elementos como patrimônio, né? Toda caverna é importante? Toda caverna pode ser importante, mas e se a gente tiver que proteger uma área, né? Como é que a gente faz para selecionar dentro desses elementos que estão nas cavernas os que realmente têm importância, né? Então, isso é um dos aspectos que a IUCN coloca nesse manual. A outra é trabalhar com as ameaças, né? Então, a gente tem aí, eu mostrei para vocês, falei de uma série de ameaças, né, que podem ocorrer, que podem afetar a geodiversidade. As cavernas, como uma reunião de elementos da geodiversidade, elas podem também ter ameaças, né? Então, é importante definir quais são os elementos, definir quais são os elementos de valor, né? Definir as ameaças, avaliar a magnitude dessas ameaças e, finalmente, seguir e determinar, né, definir alguns princípios e diretrizes que vão nortear a gestão dessas cavernas e desse ambiente kárstico, né? Então, são esses 3 aspectos importantes que a IUCN chama atenção para a gente, né, quando a gente está trabalhando, então, com cavernas. E como é que a gente faz, então, para promover essa geodiversidade e patrimônio geológico? Promover, quando eu digo promover, é mostrar para a sociedade que ela existe, mostrar para a sociedade a importância disso, né? E aí vem mais 3 coisinhas, né? 3 termos bastante relacionados com a geoconservação. Uma delas é o geoturismo, né? E nunca ouviu falar de geoturismo? É um ramo do turismo. E esse ramo do turismo, nesse ramo, os principais atrativos são geológicos, né? São as feições, são as montanhas, os rios, os vales, os mares, os paredões, as rochas, os minerais, os fósseis. E um grande aspecto, né, um aspecto importante do geoturismo é que ele sempre inclui as relações com a cultura local. Ele promove o desenvolvimento das populações do entorno, né? Então, ele é muito importante como atividade econômica para promover o benefício dessas populações de entorno. Além desse benefício econômico, propriamente dito, ele pode promover também a autoestima das comunidades, né? E um aspecto também importante desse geoturismo é que ele é amparado no que a gente chama de uso sustentável ou uso não extraível, né, dos recursos naturais. Então, é uma nova maneira, uma maneira de ver os recursos naturais ou os recursos geológicos não apenas como aqueles que a gente extrai da natureza. Esses também são importantes e são essenciais para a gente, mas também pensar em formas alternativas de usar esses recursos naturais. Uma outra palavrinha que é importante aí nesse contexto são os geoparques, né? Que são, na verdade,
territórios unificados, né, que tenha patrimônio geológico relevante, né, e esse patrimônio tem que aliar o valor científico a outros tipos de valores, né. É importante, como os grandes pilares dos geoparques são a própria conservação, a educação e o geoturismo, né, e ele sempre também considera a cultura e a história de uma região. Ou seja, um geoparque é um modelo de gestão em que a gente utiliza os atrativos geológicos associados à história, associados à cultura da região, para gerir esse território com base nesses pilares que eu mostrei para vocês. Então, é mais uma estratégia de desenvolvimento sustentável. E uma coisa também importante de geoparque é que é uma estratégia bastante multidisciplinar. Então, por isso, é importante que existam profissionais de várias áreas trabalhando nesses geoparques. Um geoparque não se faz apenas com geocientistas, ele se faz com profissionais de várias áreas que trabalham de modo integrado. Profissionais do turismo, profissionais da biologia, da história, das ciências sociais, do direito, enfim, todos esses profissionais, eles podem ser integrados no gerenciamento de um geoparque. E o outro aspecto é a própria educação em geociências, né, que promove esse estudo das geociências, tanto no que a gente chama de educação formal, né, que é aquela educação nas escolas, ou a educação não formal, que é aquela educação que pode ser feita em diversos tipos de ambientes, pode ser feita, na verdade, em qualquer lugar. Pode ser feita num edifício, pode ser feita num parque, pode ser feita numa praia. Inclui, né, a educação em geociências, obviamente, inclui a educação ambiental, né, no sentido que a gente começa a promover a conscientização do cidadão e das pessoas em relação à importância de conservar a geodiversidade e o patrimônio geológico. Utiliza também métodos interpretativos para associar a essa educação e, obviamente, né, trabalhando com educação formal e informal, ela pode atingir várias faixas etárias, desde o ensino básico até a universidade. Estou dando exemplo aqui agora de alguns meios, né, interpretativos, né, de algumas iniciativas que existem para promover esse patrimônio geológico, para divulgar ele para a sociedade. Os painéis interpretativos, né, esses painéis aqui são bastante utilizados para colocar em locais-chave, né, em que se queira falar um pouco da história geológica da região de uma maneira agradável, de uma maneira simples, de uma maneira atraente para as pessoas, né? Então, é importante que esses painéis eles tenham um layout interessante, que tenham figuras que possam ser facilmente compreendidas, e é importante que tenham pouco texto, né? Então, fazer um painel é um desafio. Alguns cursos para monitores ambientais, né? Esses são exemplos de cursos que foram feitos lá no Parque Estadual da Serra do Mar e no Parque Estadual de Ilhabela, né? Então, nesses cursos, são cursos em que a gente vai para o campo com os alunos, a gente mostra ciclo das rochas, os alunos têm oportunidade de lidar com lupa, têm oportunidade de trabalhar com tectônica de placas, com tempo geológico. Então, é uma série de interações com os monitores ambientais, e durante essas saídas de campo, normalmente a gente utiliza as trilhas que já são feitas por eles mesmos com visitantes, né? Utilizando guias, né, que a gente tem produzido para essas trilhas. Aqui é um exemplo de interpretação da geodiversidade em trilhas. Esse aqui, ó, se vocês olharem, tem até aqui deixa eu ver se eu consigo. É um Wikiloc, né? Todo mundo que acha que trabalha com trilhas, ou que faz trilhas, conhece, eu acho, o Wikiloc. Se você está querendo fazer uma trilha em algum local,
Você entra aqui no Wikiloc, procura o local, você pode pesquisar trilhas, e aí você encontra as várias trilhas do local que você quer fazer. Aí você encontra trilha a pé, trilha de carro, trilha de bicicleta, e você pode, inclusive, fazer o download do percurso dessa trilha. E esse caso aqui, né, é um exemplo de um rapaz lá do Rio de Janeiro, né, o Fernando Pessoa. Ele tem colocado algumas informações geológicas em trilhas, né? Então, aqui eu vou deixar o link, mas vocês depois olhem aqui. Então, ele tem os pontos de parada, né, dentro aqui do Wikiloc, e ele coloca informações geológicas nesses locais. Então, a pessoa pode aqui já olhar, ver o que quer fazer, ver a trilha que quer fazer, e ver alguns pontos de parada se ela quer olhar, para dar uma olhada se existe alguma informação em algum ponto onde ela quer passar. Tá? Nesse caso aqui, é lá no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Tá? Então, é um exemplo que eu estou mostrando para vocês de interpretação da geodiversidade em trilhas. O outro exemplo que eu coloquei são os passeios virtuais que a gente tem feito lá no âmbito do núcleo de patrimônio geológico e geoturismo, né? Que são esses passeios virtuais. Esse aqui é no Parque Estadual do Jaraguá, né? Que a gente consegue observar aí, tem várias panorâmicas, né? Então, cada uma dessas que eu estou olhando aqui é uma panorâmica. Eu vou mostrar uma para vocês, né? Eu posso movimentar isso aqui, né? Posso olhar, posso olhar ao redor. Se eu quiser aqui, eu posso, por exemplo, ver aqui um modelo 3D feito lá do afloramento. Esse, particularmente, no meu computador não vai passar, viu, gente? Porque o computador não vai pegar o 3D, mas no computador de vocês, acho que se vocês tentarem, vocês conseguem. Tem informações também sobre os afloramentos, né? Sobre alguns tipos de rocha, sobre a história geológica. Então, tem várias coisas que a gente pode ver aqui nesses passeios virtuais. Fora isso, tem alguns passeios no litoral de São Paulo, tem geotours, né, que a gente tem também utilizado. Depois vocês podem visitar essa página e darem uma olhada nos roteiros que a gente tem aqui, né, no centro de São Paulo, no Jaraguá, etc. Uma coisa bastante legal que é feita muitas vezes, principalmente no âmbito de geoparques, que são os tais dos geoprodutos, que são feitos em parceria com produtores locais, né? Então, assim, por exemplo, esse é um exemplo do Geoparque Arouca, lá em Portugal, né, que eles têm uma parceria com uma padaria, por exemplo, que faz um produto ou um pãozinho certificado, que muitas vezes lembra algum dos atrativos geológicos que tem no local. Esse aqui são biscoitinhos em forma de um fóssil muito importante lá, que é um fóssil chamado trilobita. Né? Então, você chega lá numa padaria local e você pede um biscoitinho de trilobita. Tá? Esses são outros exemplos. Esse aqui é do Geoparque Araripe, né? Que fica aqui no Brasil. Esse é um exemplo lá de produtos, né? Do Geoparque da Costa Basca, lá na Espanha. Esse aqui é um exemplo lá de licores, né, que são feitos lá no Geoparque de Naturtejo. Isso tudo com parceria com os produtores locais. É o tal do que eu chamei de desenvolvimento, de benefício para as populações locais. Né? Algumas atividades turísticas educativas, né? Então tem programas educativos para escolas, né? Eles têm os programas educativos que chamam o Geoparque vai à escola, né? Então as pessoas do Geoparque vão à escola para promover a educação, geociência, educação ambiental, ou a escola vai ao Geoparque. Então significa que os alunos também vão aprender dentro do Geoparque. Então tem lá o Geodia, né? Aqui, esse Geodia, ele foi feito lá no projeto Geoparque Caçapava, no Rio Grande do Sul. Tem aulas a céu aberto, né? Isso aqui é um exemplo de um teatro
feito com alunos e professores lá no Geoparque Arouca, também você tem que ter uma pessoa aqui vestida de trilobita. Então, assim, essas são infinitas atividades. Aí a gente tem aqui a valorização do geopatrimônio também, né? Bem exemplo aqui de centro de interpretação e visitação aos geossítios, né? Você tem aqui infraestrutura feitas dentro dos geossítios, em centros de interpretação em que as pessoas podem aprender um pouco mais sobre geociências, alguns roteiros e visitas guiadas, né? Esse aqui é um exemplo lá da Costa Basca, que você compra uma visita guiada geológica para aprender sobre geologia, sobre a geologia da região, no caso, né? Então, a gente tem aqui as rotas geológicas, os roteiros, em que a gente pode seguir esses roteiros, ou de carro, ou a pé, ou de bicicleta, para também aprender um pouquinho mais sobre a geologia do local. E aí, eu deixo vocês com algumas perguntas, né? Para vocês pensarem, né? Quais são os locais que tem, de interesse geológico que tenha conteúdo kárstico no Brasil, né? Como a geodiversidade e o patrimônio geológico desses locais podem ser utilizados para incentivar e fortalecer estratégias, seja de conservação da natureza, seja de turismo, seja de educação, né? Então, como é que a gente pode utilizar esses locais de interesse geológico? Sejam geossítios, né, que são aqueles que têm interesse científico, sejam sítios da geodiversidade, que são aqueles que têm interesse, outros tipos de interesse. Dá para utilizar? Como a gente pode fazer isso? E aí, obrigada, então, pela atenção. Muito bom, Glorinha. Maravilhoso. Muito bom. E o trabalho é lindo, né? Eu acho que você hoje é uma referência, tem bastante gente trabalhando com isso, né? Mas você está tocando, está formando, né? Então, o Brasil está bem, né? Só não está muito bem ainda com os geoparques, né, Glorinha? Só tem o Geoparque Araripe, né? Comparado com os outros. Tem dois aí, né? Na boca, eu acho. Quem sabe? Eu acho que está melhor do que estava antes, né? Teve uma época que realmente eu acho que os projetos de geoparques estavam meio batendo a cabeça, sem saber para onde iam. Agora eu noto um pouco mais de organização, assim, né? Eu não sei se você viu, Borgiane, saiu um edital do Ministério do Turismo para os projetos de geoparque contratarem empresas para fazerem seus planos, as suas estratégias. Está aberto esse edital, viu? Está aberto esse edital. Para fazerem os planos estratégicos dos geoparques. Então, assim, já é um começo. Não, primeira vez que sai uma coisa assim. Primeira vez, com certeza. Nossa, temos que divulgar. Muito obrigado, Glorinha. Valeu, foi ótimo. Obrigada pelo convite. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado aí.